No Brasil, um engenheiro ganha 7 vezes mais que um carpinteiro. No Reino Unido, essa diferença é de apenas 2,1. Nos Estados Unidos, não passa de 1,8 e no Canadá, 1,7 vezes. O curioso é que o emprego de alta renda no Brasil tem remuneração similar aos dos países desenvolvidos. Esse é o início de um capítulo do livro Por que o Brasil Cresce Pouco, do doutor em economia Marcos Mendes, consultor do Senado, convidado de hoje do programa que explica as ondas de diminuição da desigualdade de renda no Brasil, que já retiraram 15% da população da pobreza. O programa faz parte da série Desigualdades Econômicas do Ponto de Vista, da Rádio e TV Câmara. Marcos, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. E eu gostaria de saber, você aponta 3 momentos que foram importantes na queda da desigualdade no Brasil. Eu gostaria que você desse uma analisada nesses 3 momentos, começando especialmente pela queda da inflação. Exatamente. A queda da desigualdade no Brasil é muito mais complexa do que esse discurso que a gente ouve normalmente de que programas sociais estão reduzindo a pobreza e a desigualdade. Há vários fatores por trás da queda da desigualdade e da pobreza. Isso começou lá atrás, com a queda da inflação, nos anos 90. Por quê? O pobre é a parcela da população mais vulnerável à inflação. Ele não tem conta bancária, não pode se proteger tendo uma conta remunerada, né? Ele recebe o salário dele em dinheiro, ele não tem mecanismos financeiros para se proteger. Então, quando houve a forte queda da inflação, em meados dos anos 90, a renda real dessa população mais pobre cresceu fortemente e, ao mesmo tempo, a participação dos mais ricos da renda caiu, porque os mais ricos deixaram de auferir os ganhos reais, os juros reais das suas contas remuneradas dia a dia que ocorria nesse período de hiperinflação. Nós passamos, então, para um segundo momento em que a desigualdade caiu muito, que foi no boom econômico de 2003, 2004 até 2008. O que aconteceu nesse período? A China teve uma grande expansão e passou a comprar quantidades enormes de produtos brasileiros, principalmente materiais básicos, minério, soja e essas commodities, né? Isso criou um boom de emprego, por exemplo, na agricultura, que contrata muitos trabalhadores de baixa remuneração, né? O aumento da renda brasileira também permitiu uma forte expansão do setor de serviços, que também contrata gente de baixa qualificação e baixa remuneração, por exemplo, na construção civil, né? Balconistas de loja, frentistas de posto de gasolina. Esse setor de serviços cresceu muito, né? Quando aumenta a procura do mercado por trabalhadores com essa baixa qualificação, tende a aumentar o salário dessas pessoas. Esse é um outro fator, né? Agora, é importante dizer que nem toda queda de desigualdade é boa notícia para o Brasil, né? Está em todas as manchetes de jornais a queda da participação da indústria no nosso PIB por incapacidade de competitividade da indústria brasileira. Quando a indústria diminui a sua participação no PIB, fecham-se empregos muito qualificados do setor industrial, não é? Empregos de engenheiro, empregos de operários de alta qualificação, né? Então, quando diminui a demanda por esse tipo de trabalhador, o salário deles cai, né? Então, nós estamos vendo na economia brasileira, o baixo dinamismo da economia brasileira também ajuda a reduzir a desigualdade, porque cai a remuneração dos mais ricos e aumenta a remuneração dos mais pobres, porque são esses setores que empregam pessoas mais pobres que ainda têm algum dinamismo. Mas isso não necessariamente é bom no longo prazo para o Brasil. Agora, você também vê uma questão diferenciada na Previdência, quer dizer, ela ajuda a aumentar a desigualdade e a diminuir a desigualdade. Como é que é essa questão da Previdência? Só completando a resposta anterior, que me faltou, né? Acabei não falando do tema principal, que são os programas sociais, né? O que as pessoas... Eu queria depois falar com mais cuidado dos programas sociais. Mas só rapidamente, né? O que as pessoas que medem a variação da desigualdade no tempo mostram é que os programas governamentais voltados aos mais pobres são responsáveis por 1/3 da queda da desigualdade no período recente. Quer dizer, outros 2/3 respondem a mercado de trabalho, né? A outros fatores não associados a programas sociais. É uma participação importante, mas não é o único vetor de redução da desigualdade, né? Com relação à Previdência, o que nós temos é o seguinte: em geral, as pessoas associam a Previdência como um programa social que atende aos mais pobres. Isso é parcialmente verdadeiro. Existe uma parte da Previdência, né, aquela que paga benefícios de um salário mínimo, né, em especial para o trabalhador rural, que ela efetivamente
reduz a pobreza, tira o idoso do campo da pobreza, ajuda a reduzir a desigualdade, mas existe uma outra parcela da Previdência que concentra a renda, né? Concentra a renda por quê? Porque o trabalhador de renda média e alta, do setor urbano, né, do setor formal, que tem uma posição melhor no mercado e na pirâmide de distribuição de renda, é esse trabalhador que se aposenta aos 50 anos de idade, né, às vezes menos do que isso, deixa pensões de alto valor, né? As aposentadorias, o fluxo de aposentadoria pago para o trabalhador brasileiro que se aposenta cedo hoje não é coberto pela contribuição que ele fez ao longo da vida dele. Ele recebe muito mais da Previdência do que ele contribuiu. Então isso concentra a renda em direção a camadas médias, de renda média, né? O efeito global da Previdência Social é, no fim das contas, tirar dinheiro dos mais pobres e dar para a classe média. Agora, no seu livro, o senhor comenta que o efeito dos programas da Previdência na redução da desigualdade, em comparação com os programas sociais, é infinitamente menor. Quer dizer, os programas sociais têm um maior peso na redução da desigualdade? Sim, comparando programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, né? Até mesmo o aumento real do salário mínimo, que, de certa forma, afeta uma parcela dos beneficiários da Previdência, isso foi muito mais importante para reduzir a desigualdade do que a Previdência como um todo. A Previdência, ela, como eu te falei, concentra a renda. Agora, os programas sociais, eles são tão decisivamente importantes como é enfatizado hoje em dia? A gente precisa separar os programas sociais pelas suas diferentes características, né? O Bolsa Família é o programa mais eficaz para reduzir pobreza extrema. E ao reduzir a pobreza extrema, ele ajuda também a reduzir a desigualdade, tá certo? Porque ele custa pouco, ele atinge uma massa enorme de pessoas, né? E com isso ele tem um efeito grande com gasto de poucos recursos. Compare isso, por exemplo, com o chamado benefício de prestação continuada. Esse benefício de prestação continuada, ele paga um salário mínimo aos idosos de baixa renda e às pessoas portadoras de necessidades especiais também de baixa renda. É um programa muito mais caro, que atinge muito menos gente e reduz muito menos a pobreza e a desigualdade, né? Quando você passa para programas como o abono salarial, você vê que também é um programa muito caro e inócuo em termos de redução de pobreza e desigualdade. Então, cada programa precisa ser analisado separadamente, né? É isso que a gente precisa fazer para ter uma política social que não custe tão caro e que seja eficiente em reduzir a pobreza, né? Sem contar que, em qualquer país do mundo, a principal política social chama-se educação, né? Por quê? Porque com a educação é que você gera mobilidade social, você gera igualdade de oportunidade, né? Então você tem que associar programas que garantam a sobrevivência no curto prazo das pessoas muito pobres, mas também dê a elas um horizonte de estudar, ter um estudo de qualidade para que seus filhos tenham melhor oportunidade do que elas tiveram, né? Pois é, uma das coisas que o senhor afirma é que a desigualdade persiste no tempo, ou seja, países que foram desiguais tendem a permanecer desiguais. O senhor pode explicar um pouquinho essa questão? Sim, isso é uma característica muito clara, né? O Brasil, por exemplo, é um país que nasceu desigual, né? A nossa primeira atividade econômica relevante foi a produção de açúcar, né? Que consistia, de um lado, um proprietário de um grande latifúndio e, de outro lado, escravos que não tinham direito nem à sua liberdade individual. Então, a diferença social é imensa já desde o começo. O que a literatura mostra é que sociedades que começam desse jeito, né, acabam perpetuando a sua desigualdade porque a elite econômica que se forma nesse país é a elite que vai desenhar as leis, é a elite que vai desenhar o governo, né, é a elite que vai desenhar as regras do jogo. Então, ela desenha as regras do jogo a seu favor, né? Tome-se em comparação, a velha e tradicional comparação com os Estados Unidos, que foi um país em que começou com pequenas propriedades de produtores rurais para sustento próprio, né? Não havia condições ali de você ter plantações em larga escala, pelo menos no norte dos Estados Unidos, né? E foram construídas instituições, né? Regras judiciais, regras eleitorais, sistema financeiro que beneficiavam a maioria da população, né? Dois economistas famosos que lançaram um livro chamado Por que as Nações Fracassam, mostram que em vários lugares do mundo existe a regra de que as elites tendem a criar instituições para
se preservar no topo da pirâmide social. E com isso, elas bloqueiam o crescimento econômico e bloqueiam a possibilidade de ascensão social dos outros grupos. A gente discutiu muito recentemente no país o custo do combate à desigualdade. Mas no seu livro o senhor aponta também que o Estado brasileiro sofreu, nesses pós-democratização, pós a Constituição de 88, uma pressão de outros setores também por benefícios. O senhor pode, Ana, falar um pouco sobre isso? Sim, essa história que eu falei de que os grupos mais ricos da sociedade tendem a se apropriar do aparelho do Estado, ela é parte da história brasileira. Se você olhar ao longo de toda a história do Brasil, os grupos de alta renda sempre conseguiram do Estado brasileiro proteção às suas indústrias para não ter que concorrer com os bens importados e aumentar os seus lucros, né? Conseguiram organizar uma justiça que é cara, lenta e imprevisível, então favorece aqueles que pagam bons advogados, né? Desde que o Brasil formou agências reguladoras, essas agências reguladoras são regularmente capturadas pelas indústrias que são reguladas. Então, tudo isso permite às pessoas mais ricas da sociedade transferir parte do produto nacional para si por meio do Estado, né? Isso, quando surgiu a redemocratização, bom, antes da redemocratização, os grupos de maior renda dominavam o aparelho do Estado e os pobres e a classe média eram excluídos, né? Com a redemocratização, os pobres ganharam o poder do voto, porque eles são a maioria do eleitorado. E a classe média ganhou o poder de voz, de organização, porque a classe média consegue se organizar com mais facilidade, está no meio urbano, forma sindicatos, forma organizações, né? Então, igualou-se a regra do jogo. Ao mesmo tempo, os mais ricos mantiveram as suas conexões dentro do Estado, seja via financiamento de campanha, seja influências diretas, relações pessoais. Então, todos os grupos sociais no Brasil ficaram fortes. Os pobres, a classe média e os ricos, todos pressionam o Estado para ter alguma coisa, né? Os mais pobres pressionam o Estado para ter política social. Os mais ricos pressionam o Estado para ter financiamento do BNDES a juros subsidiados. A classe média pressiona o Estado para ter emprego público, para ter um mercado de trabalho regulado, né? Quando você soma tudo isso, o resultado é um gasto público que explode, porque tem que atender todo mundo, né? E um excesso de regulação na economia, de regras criadas na economia, para proteger cada um desses grupos, né? Isso bloqueia o crescimento econômico e prejudica todo mundo ao mesmo tempo, né? Nós vivemos, então, na sociedade brasileira o que eu chamo de um intenso conflito distributivo, né? Cada um puxando a sardinha para a sua brasa, né? E gerando uma série de situações que comprometem o nosso crescimento econômico de longo prazo. O cobertor vai ficando curto, vai diminuindo o bolo que é possível dividir para todo mundo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já falando de crescimento da economia. Nós estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje conversando sobre a redução da desigualdade econômica no Brasil com o doutor em Economia e consultor do Senado, Marcos Mendes, autor do livro Por que o Brasil Cresce Pouco? Marcos, a desigualdade afeta o crescimento econômico do país? Sim, afeta e de forma diferente no curto e no longo prazo, né? No curto prazo, como eu vinha explicando para você antes, o que a desigualdade faz é gerar um excesso de demandas sobre o Estado brasileiro, né? Os ricos conseguem suas proteções, a classe média consegue seus benefícios, os mais pobres também. E isso fez com que, após a redemocratização, o gasto público pulasse de 25% para 40% do PIB, né? Para financiar esse aumento de gasto, foi preciso aumentar a carga tributária brutalmente, né? E a carga tributária alta significa menor rentabilidade para qualquer um que vai investir. Você vai fazer uma empresa e tem que pagar 10% de imposto, é uma coisa. Quando você vai fazer uma empresa e tem que pagar 40% de imposto, é outra coisa, não é? Então, a carga tributária bloqueia o estímulo ao investimento e, portanto, o menor investimento leva a menor crescimento econômico. Além disso, o aumento da carga tributária não foi suficiente para financiar o aumento do gasto público. Aumentou também o déficit público, né? O aumento do déficit público faz com que o governo tenha que tomar empréstimo no mercado para financiar suas contas. Então, o dinheiro, em vez de ser emprestado para empresas financiarem seus investimentos, é emprestado para o governo pagar as suas contas. Mais uma vez, você dificulta o investimento para o crescimento de longo prazo, né? Bom, e há vários outros fatores, né?
a manutenção de uma justiça lenta e cara, embora seja beneficie aqueles que podem pagar mais caro em detrimento dos que não podem pagar, ela também gera insegurança nos investidores. No livro eu mostro 10 fatos estilizados da economia brasileira gerados pela desigualdade que levam ao baixo crescimento no longo prazo. Bom, mas se todo o esforço governamental e todo o desenrolar dos conflitos políticos acabar levando a uma queda da desigualdade no longo prazo, esse conflito distributivo que eu vinha descrevendo para você tende a se desfazer, tende a diminuir. A gente caminharia para aquilo que a literatura chama de consenso da classe média. O que a gente vê na literatura é que sociedades que são mais igualitárias, que têm uma classe média dominante, tendem a crescer mais, ter melhor política pública, melhor serviço público, justamente porque as pessoas são mais iguais e conseguem mais fácil entrar num acordo sobre o que elas querem do governo. Não fica esse conflito entre o muito pobre e o muito rico, cada um querendo uma coisa diferente do Estado, né? Então, se a economia brasileira conseguir, nos próximos 20 anos, continuar reduzindo a sua desigualdade, que ainda é muito alta, pode ser que a gente caminhe para uma situação de consenso da classe média, em que seja mais fácil reduzir a carga tributária, melhorar a qualidade do serviço público e equilibrar as finanças públicas, dando condições a maior crescimento. Agora, antes mesmo dos primeiros dados da PNAD, mais recentemente do IPEA, apontarem que a queda da desigualdade já que a desigualdade parou de cair tão acentuadamente, você já apontava isso nos seus estudos. A desigualdade tende a diminuir essa queda da desigualdade e como é que isso pode ser revertido? Eu dei para você na resposta anterior o cenário roseo, o cenário positivo, que eu chamo no livro de ciclo virtuoso, né? Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que a gente tende a ir para um ciclo vicioso, que é exatamente aquele em que a desigualdade para de cair, ainda num nível muito alto, e esse conflito distributivo que eu descrevi para você continuará a existir por muito tempo, né? Ela para de cair por quê? Ela para de cair por vários motivos. Primeiro, porque um dos fatores que ajudou a desigualdade a cair foi o aumento da escolaridade da população. Boa parte dos jovens já foi incluído na escola, né? E agora o desafio para melhorar o nível educacional das pessoas é melhorar a qualidade da educação e não mais a quantidade. É muito mais difícil você melhorar a qualidade do que melhorar a quantidade. O segundo fator que faz a desigualdade parar de cair é que acabou o boom de commodities do mercado internacional. A China está crescendo mais devagar e, com isso, está demandando menos produtos primários do Brasil. Então, toda aquela queda de desigualdade que veio desse aumento de renda que o Brasil teve e, principalmente, do aumento do emprego de pessoas de baixa qualificação na agricultura e nos serviços, isso aí vai refluir, vai diminuir esse aumento da demanda do mercado de trabalho por pessoas de menor renda. Em terceiro lugar, porque o Brasil está caminhando já para o 4º ano de baixo crescimento, isso está gerando uma tremenda crise fiscal nas contas públicas e vai faltar dinheiro para manter as políticas sociais no ritmo que elas são feitas hoje, não é? Então, aquela contribuição que eu disse para você de 1/3 de redução da desigualdade por meio das políticas sociais também está ameaçada simplesmente por falta de dinheiro no governo, né? E, em quarto lugar, porque a inflação come a renda dos mais pobres. Foi o começo da nossa entrevista. Isso, quando caiu a inflação lá nos anos 90, os pobres se beneficiaram. Agora a inflação está subindo, já começa a aparecer um aumento na quantidade de miseráveis na população brasileira, não é? Então, temos o caminho inverso, né? Todos esses fatores levam a crer que nós estamos estacionando ainda no nível muito alto de desigualdade e de pobreza, que são duas coisas relevantes, né? Agora, as propostas para o país sair dessa situação, que é uma situação de risco, agora até da situação fiscal, o Estado está numa situação fiscal muito crítica, de crescimento da inflação, são propostas de ajustes na economia que podem afetar seriamente essa questão social, que parecem ameaçar, pelo menos os mais pessimistas dizem que pode ameaçar o emprego. Quer dizer, tem uma forma de sair disso e voltar a crescer. Que o Brasil, a última vez que o Brasil cresceu muito foi ainda no governo Lula, né? Olha, eu não acredito né? nesse dilema de que fazer ajuste fiscal vai prejudicar os mais pobres, tá? Se você fizer um ajuste fiscal bem feito, e aí é o que eu proponho no meu livro,
é o seguinte: qual é o caminho que a gente tem que tomar? A gente tem que fazer o maior esforço possível para empurrar o país na direção do ciclo virtuoso, que é aquele de melhorar as condições de crescimento e reduzir a desigualdade, né? Então, tem algumas políticas que são chave, né, para isso. Em primeiro lugar, você precisa fazer uma reforma da Previdência focada em reduzir a desigualdade. Então, reformas em coisas como o elevado gasto com pensões por morte, né, a aposentadoria precoce, né, em idade muito jovem, né, a aposentadoria por idade com um período muito curto de contribuição. Quer dizer, os especialistas em Previdência já têm a fórmula pronta de uma reforma da Previdência que não é concentradora de renda, ela vai desconcentrar a renda da classe média em direção aos mais pobres. Segundo, tem que investir muito forte em educação. Não há como a gente sair da armadilha do baixo crescimento, nem da armadilha da desigualdade, se a nossa educação ficar no baixo nível que ela está hoje, né? Tem que ter uma reforma educacional em termos do currículo, da grade curricular, da formação dos professores, uma coisa bastante abrangente. Em terceiro lugar, os investimentos em infraestrutura. Tem alguns investimentos em infraestrutura que são fundamentais e não só para o crescimento econômico, mas também para a redução da pobreza e melhorar a qualidade de vida dos mais pobres. Eu falo de saneamento básico, metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Eu falo de transporte público nas grandes áreas metropolitanas, ligando a periferia pobre ao centro da cidade, né? Não é à toa que grande parte dos protestos vem de insatisfação com o transporte público. Tudo isso melhora a produtividade do trabalhador, o trabalhador fica menos cansado, menos doente, mais produtivo, mais integrado na sociedade, né? E você caminha na direção tanto do maior crescimento econômico quanto da maior igualdade social, da menor desigualdade econômica. É preciso focar nas reformas que efetivamente façam essas duas coisas. O senhor citou duas coisas que parecem muito difíceis, principalmente aqui no Congresso, que a gente discute há décadas a questão da reforma tributária. O senhor falou da alta carga tributária e citou diversas coisas que custam muito, né? Saneamento, educação. Como é que se resolve essa questão? A reforma tributária parece um nó insolúvel aqui no Congresso. Eu não colocaria a reforma tributária como prioritária, pelo seguinte, porque a reforma tributária, embora ela vá aumentar muito, ela possa aumentar muito a produtividade da economia, reduzir os custos envolvidos na alta tributação, qualquer reforma tributária vai reduzir a arrecadação total. E nós não estamos podendo nos dar o luxo de reduzir a arrecadação total nesse momento. Nós precisamos, primeiro, trabalhar o lado do gasto, e a Previdência é o gasto mais monstruoso que existe em termos de quantidade, de volume de gasto. Depois que nós conseguirmos fazer o gasto público crescer mais devagar, aí é possível fazer uma reforma tributária. O governo tentou agora desonerar as empresas, reduzir uma série de tributos. Fez uma mini reforma tributária com as desonerações da folha de pagamento, redução de IPI, etc. O que aconteceu? Desabou a arrecadação, né? Nós entramos num déficit fiscal terrível, as perspectivas e as expectativas com relação à economia brasileira desabaram, né? E o crescimento econômico que o governo esperava não veio, porque as expectativas dos investidores, das firmas, desabou, né? Nós não temos condições de abrir mão de arrecadação fiscal nesse momento. Então, a reforma tributária, infelizmente, tem que ficar para um segundo momento. A gente tem que olhar primeiro o lado do gasto, racionalizar o lado do gasto, né? Ver onde você pode melhorar, e a minha prioridade é Previdência, né? Em segundo lugar, a gente tem que rever a política de pessoal do setor público, né? Nós, servidores públicos, ganhamos muito acima da média do mercado privado, né? Há um excesso de contratação no setor público de forma geral e uma contratação pouco racional, né? Há uma série de mecanismos de você estimular a produtividade dos servidores públicos que deveria ser adotada, uma nova política de pessoal que reduziria o custo da folha e aumentaria a produtividade dos servidores públicos, né? Então, temos que fazer primeiro o dever de casa do lado do gasto e depois ir para o lado da receita. Entre algumas das medidas anunciadas pelo governo federal, tem uma redução dos gastos com salário-desemprego, que seria incoerente o alto índice de emprego do país, né? A gente está com o menor índice de desemprego da história, e o alto gasto com o salário-desemprego e com alguns programas de assistência à população desempregada. Quer dizer, a senhora acredita que tem buracos aí nessa assistência? Há condições de melhorar isso. A minha opinião é que deveria ser extinto o programa gêmeo do seguro-desemprego, que é o abono salarial.
que ele não cumpre uma função de reduzir pobreza ou de distribuir renda, e já está na faixa de 15 bilhões por ano de gasto. E o segundo desemprego ele poderia ser racionalizado e melhor controlado. Mas isso não é suficiente. A gente tem que atuar em várias outras áreas, né, do controle do gasto público, como essas reformas que eu mencionei anteriormente. Temos que entrar em áreas também e questionar os financiamentos subsidiados do BNDES, que o custo hoje já é de 30 bilhões de reais, muito maior que o gasto com todo o Bolsa Família. Não é? Temos que questionar as desonerações de IPI, da folha de pagamento, né, dadas a segmentos específicos da sociedade que se beneficiam com isso, determinados setores da indústria. Não é? Temos que questionar os inúmeros benefícios que são dados no âmbito do imposto de renda, né? Uma série de descontos que determinado tipo de empresa pode ter no imposto de renda, dependendo da sua formação de capital. Né? É preciso fazer o dever de casa no sentido de ajustar o Estado brasileiro sem afetar excessivamente a distribuição de renda. Num primeiro momento todo mundo vai perder, porque vai aprofundar a recessão, não tenha dúvida de que nós estamos crescendo pouco. Se você fizer um ajuste fiscal forte, em 1, 2 anos nós vamos passar dificuldade, mas não tem outro caminho. Né? Nós fomos muito longe, passamos do ponto do razoável em termos de deterioração das contas públicas. Mas a minha mensagem é: há muito espaço para ajustar as contas públicas sem prejudicar os mais pobres. Muito obrigada, Marcos. Essa edição do Ponto de Vista vai ficando por aqui. Eu conversei sobre desigualdades econômicas com o doutor em economia Marcos Mendes. Você pode rever essa e outras edições na nossa página tv.câmara.leg.br/Ponto de Vista. Eu agradeço sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá!